Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Anderson dos Santos Rosa. Presente. André Luiz Rodrigues de Souza. João Paulo Cordeiro de Lima. Presente. Jorge Vanderlei Pingas. José Luiz Pereira de Oliveira Pedroso. Leon Diniz Carneiro de Oliveira. Marins Cruz dos Santos. Presente. Ricardo Dias de Pontes. Vanderlei Borges de Lima. Daniel Oliveira Rosa. Presente. Polaco Moura. Presente. 11 vereadores presentes. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, inicio o nosso trabalho. Declaro aberto a 66ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Apiaí. Peço ao vereador Vanderlei que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Quinta-feira Santa, Evangelho de São João, capítulo 13. Desculpa aqui, deixa eu abrir a internet aqui. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo de 1 ao 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantando-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, e cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estavam cingidos. Aproximou-se, pois, de Simeão Pedro, que lhe disse: Jesus, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não é o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Pedro: Senhor, não sois os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois não mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele que havia de trair. Pois isso disse: nem todos estão limpos. Depois lhes lavou os pés, e tomou a sua veste, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: estendeis, e que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou eu. Ora, se eu, senhor mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, fazeis também. Palavra da salvação.
Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da 65ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Apiaí, dia 26 de março de 2020. O senhor vai fazer a chamada, senhor. Anderson dos Santos Rosa. Não. André Luiz Rodrigues Souza. Não. Daniel Oliveira Rosa. Sim. João Paulo Cordeiro de Lima, sim. Jorge Vanderlei Pingas. José Luiz Pereira de Oliveira Pedroso. Não. Leon Denis Carneiro de Oliveira. Marins Cruz dos Santos. Sim. Polaco Moura. Sim. Ricardo Dias de Pontes. Vanderlei Borges de Lima. 5 votos desfavoráveis. 6 votos favoráveis. Senhor presidente, mas quando... Aí é leitura da ata, né? Quando não, tem que ler a ata, né? Jorge, se eu estiver errado aqui, me corrija. Quando um vereador pede não, tem que ler a ata, né? Isso aí sempre foi. Viu? Não. É, Não, tem razão, sim. Se um vereador... tem que ler a ata, sim. a justificativa, tem, né? Tem que ler a ata, sim. A ata da... Como votou que não e sim? Por isso que... pelo menos é o que eu sei. Por isso que tem o... Que tem um momento... Viu? Que tem um momento de discussão. A ata está em discussão. Alguém se manifesta? Se alguém se manifestar, eu quero que leia a ata. É obrigado a ler. Viu, senhor presidente? Só que eu acho, no meu entender, tem que ter uma justificativa, né? Posso falar? Não precisa? Ah, tá. Posso, mas se vocês querem justificativa, a gente tem a justificativa. A gente não queria a exposição disso tudo. Mas assim, a maneira que vem sendo tratada essa questão da aprovação, né? Da maneira da eleição que foi feita para a presidência da Câmara, essa é a justificativa de não votação. Porque foi feito de maneira errada. Vocês sabem disso. Não, mas a ata não tem nada a ver, mas o motivo de a gente vir votando isso é isso. Não, nós sabemos que o mandato é individual. Só que a questão da discussão não é essa. Até quando essa Casa de Leis vai sendo levada dessa forma, passando por cima do regimento interno? Senhores vereadores, pelo amor de Deus, não é motivo, não é momento para a gente discutir isso. Diante de tanta dificuldade financeira do país, diante dessa pandemia, mas já que se levanta essa questão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então vamos fazer a coisa certa. Muito obrigado. Não, está aprovado. 6-5. Então, declaro aprovado a ata. Tá certo. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das seguintes matérias. Propositura, projeto de lei, é autoria do prefeito municipal, que altera as atribuições dos cargos de agente de fiscalização tributária e fiscal tributário, previsor de lei número 127, de 30 de setembro de 2011, regulamento do decreto municipal número 014, de 2 de maio de 2016.
questão de ordem, senhor presidente, viu? Mas não existe um decreto da mesa dessa Casa de Leis que só pode ser tratado matérias relativas à pandemia do Covid? Não, é que a gente não colocou nada por causa disso, para a gente ter uma coisa mais rápida, né? Só colocamos isso aqui porque essa matéria, ela já faz hora que está para ser votada. Mas aí aqui o decreto ele é bem claro, né? Eu acho que agora o momento que não requer votação de matéria alguma, a não ser que a gente tem que seguir o decreto. Então, Mas é questão de ordem, né, senhor presidente? O decreto está bem claro que só pode ser votado matérias relativas ao Covid ou da pandemia, da pandemia do Covid, né? Então eu creio que nesse momento não seria adequado a votação dessa propositura, desse projeto. Mas o decreto é bem claro, né? fala- era para ser feito no extraordinário. Não. Sim. Sim. Até mesmo porque, na minha opinião, os trabalhos foram prejudicados em algumas comissões, ou ao debate mesmo, né? Não, então põe em votação para o plenário, a minha opinião, se o plenário acolhe ou não. Se o plenário acolher... Então, Na minha comissão deu projeto, deu como inconstitucional. Na minha, sim. Não sei as outras. Na comissão ao qual eu presido na CCJ. Vou pôr em votação o projeto. Mas não tem parecer aqui de comissão. Não tem parecer em comissão. Não passou pelas comissão. Passou. Mas então, mas Mas foi reprovado. Ah, sim, agora me lembrei. Esse projeto aí não foi nem respondido. Os ofícios que nós mandamos. Ele foi reprovado a urgência especial dele para passar nas comissões. E agora ele está sendo. Então, mas eu mandei o Ele está ofício. vindo novamente para plenário sem ter passado pela comissão. Não, então não dá. E outra, esse projeto aí, senhor presidente, Eu vou votar contra. só esse projeto aí, esse projeto foi mandado um ofício para a prefeitura e não foi respondido. Foi reiterado vários e vários ofícios e não houve resposta. Houve o parecer do plenário. Se o plenário aceitar, Vamos falar um por vez aí, gente, senão, né?
Sim, mas passou pela minha comissão, viu, é só para dar uma ciência desse projeto. Agora me lembrei, esse projeto eu fiz um ofício, acho que eu e o vereador Ricardo Dias fizemos um ofício questionando alguns pontos desse projeto e não foi respondido. Então esse projeto nem na comissão de CCJ passou. Ou seja, então aquele projeto de urgência especial que a gente reprovou não vai dar para nada. Mas se era de urgência especial, qual motivo o prefeito não respondeu o nosso ofício? Pode. Então, o secretário vai fazer um pedido de vista no projeto? Só um pouquinho. Eu vou fazer um pedido de vista por escrito. Aí o vereador que quiser votar a favor, vota a favor. Se quiser votar contra, não tem problema. Ele entrou na sessão. Independente de comissão, posso pôr para votar então. Então, eu estou seguindo a regra, não estou passando em cima de nada da lei. Estou seguindo a regra. Então, mas então eu sou a favor de pedir vista. Então eu vou pedir vista. Fica a critério do senhor. Mas o meu ofício, vereador, o meu ofício nessa questão é porque abre uma amplitude da questão trabalhista. Nós vamos criar problemas, por exemplo, se houver um questionamento das atribuições. Foi essa a visão e foi esse o ofício que nós enviamos. Votação. Se ele for aprovado, foi aprovado. Pessoal, só um minutinho. Eu fiz um pedido aqui e o presidente da casa acatou o meu pedido de vista, tá? Então vai para votação. Se o meu pedido de vista for aprovado, volta para as comissões. Se ele for reprovado, deve ser votado hoje. E eu coloquei a minha justificativa que o projeto de lei não passou por nenhuma comissão de mérito. Ok? Então é sim para pedir vista. Aí está no presidente. Então, está em votação o projeto. Então, pedido de vista. O pedido de vista, quer dizer. Então está em votação o pedido de vista feito pelo vereador João Paulo Cordeiro de Lima. Se aprovado o pedido de vista, o projeto voltará para as comissões de mérito. Se reprovado, será votado hoje. Anderson dos Santos Rosa. André. Deixa eu pegar aqui. Peraí, só um momentinho, André. André Luiz Rodrigues de Souza. Sim. João Paulo Cordeiro de Lima. Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. José Luiz Pereira de Oliveira Pedroso. Sim. Leon Denis Carneiro de Oliveira. Marins Cruz dos Santos. Não. Polaco Moura. Sim. Ricardo Dias de Pontes. Vanderlei Borges Lima. Oito votos a favor e 2 contra, senhor presidente. Então está Aprovado o pedido de vista. aprovado o pedido de vista. Então daí ele volta para as comissões? Volto para as comissões. Ok. Então agora não tem uso de tribuna. Oi? Convoca já para a próxima sessão. Eu convoco, né? Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 30 de abril de 2020, no horário do regimental. A sessão está encerrada. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos.